Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Bom, meu nome é Matheus Raul dos Santos, tenho 15 anos, moro em Minas Gerais, estado, cidade Juiz de Fora. Segunda-feira eu entro 2 horas, saio às 6h20. Terça-feira eu tenho contadores de história. Quarta-feira normal, de 2 às 6. Tenho aula particular de 7 às 8. Quinta-feira, teatro, das 8 às 10, contador de história também. Tenho aula particular à noite. Sexta-feira, horário normal, e sábado tenho curso de inglês e informática. Tipo assim, que eu gosto mais assim, é português, geografia e inglês. Eu gosto de usar texto. Acho que é muito legal assim, a gente escrever, ler também. A gente brinca, a gente também faz pegadinhas também na aula de português. Eu gosto de conjugar os pronomes. Eu gosto de usar os pronomes, que eu acho fácil de usar, de ser conjugado. Acho que eu não domino totalmente sim, o uso dos pronomes, não. E Matheus, Balaio de Gato é o nome do grupo de contadores de histórias que você participa aqui na escola? É o nome do grupo. E tem camiseta, Camiseta, uniforme. Segunda a gente vai fazer uma apresentação, tem que ser a camisa, calça jeans e um tênis fechado, assim, que não chame muita atenção. O contador de história envolve muito a narrativa, que é um assunto muito abordado pela professora de português, né? E envolve muito conhecimento da língua também, É verdade, né? é verdade. E como que você tá em relação ao conhecimento da língua? Bom, sabe o que eu queria mesmo, tipo assim, a gente fala de um jeito, mas que mesmo, tipo assim, falar a língua portuguesa certinha, sabe? Tipo, sem nenhum erro, tipo assim, nem trocar nenhuma palavra, tipo assim, fala certinho. A escrita, ela é diferente da oralidade, né? A gente vê muito também, você que lida com contação de histórias, talvez você sinta isso. Às vezes você lê ali no papel uma história, mas na hora de contar você tem que fazer alguma outra adaptação. Não existe isso? Existe. Por exemplo, os pronomes. O pronome oblíquo, que é aquele que marca o complemento verbal, na escrita a gente usa o lo, lá, no, na, mas na oralidade a gente usa o pronome reto. Ela conheceu ele hoje, né? A gente conheceu na hoje. Conheceu. Já pensou você contando uma história dizendo conheceu, né? Pegou. Fica até meio distanciado da sua plateia, né? Das pessoas que você quer chegar e tal, pra ganhar essa intimidade, a gente usa outros recursos, né? Mesmo no dia a dia, mesmo a gente troca assim, a gente fala assim. Aí tem muitos tipos de pegadinha, como mim, sabe, tipo assim, eu não, pega pra mim, tipo assim, eu não posso falar pega pra eu. Nessa parte a gente pode te ajudar com certeza, né, Rubem? Verdade. Você acabar com essa insegurança, a gente tem uma proposta pra você. Nós queremos trazer um desafio pra você cumprir. Escrever uma história e depois contar essa história pra um público, uma plateia. Ai, mãe. É mole! Quero ver! Mas a gente também vai querer receber essa história por escrito, para trabalhar isso que você estava falando, que você tinha insegurança. Na hora de escrever é diferente, né? E até chegar nessa escrita, a gente vai fazer umas atividades para tirar essas dúvidas dos pronomes. Você vai ter 2 ações, uma com a Rubiana, só com a Rubiana. Ela vai falar com você sobre um determinado tipo de pronome, um determinado tipo de uso. Depois você vai ter uma atividade só comigo. A gente também vai falar sobre outros pronomes. Vai ficar bem tranquilão aí, vai apresentar um texto lindo, cheio de pronomes bem colocados. Quer encarar o desafio? Será Sei, que vai sair bem essa Desafio parte? aceito? Desafio Ele aceito. aceitou o desafio. Se você cumprir
exatamente o desafio como a gente está te propondo agora. Você vai ganhar um prêmio. Essa premiação, então, vai ter tudo a ver com o que você gosta, vai contribuir muito para a sua história e tenho certeza que você vai gostar muito desse prêmio também. Preparado, animado, motivado? Vamos começar, Vamos. né? Nosso primeiro desafio que você vai fazer comigo, né? Eu trouxe a sua colega, Patrícia, para te ajudar. Eu vou pedir que você traga para mim alguns desses objetos. Tá vendo que ali também tem um objeto, tá? Só que você não poderá se movimentar. Então ela é a pessoa que você vai poder usar para ser aí os seus braços, as suas pernas e te ajudar. Então vamos dar a iniciação. Patrícia, por favor, pega aquele chapéu para mim experimentar. Quais foram os pronomes que apareceram aí na sua fala, no seu pedido para Patrícia? Aquele. O pronome demonstrativo aquele que apareceu. E por que você fez uma opção em utilizar o aquele? Porque ele estava mais longe. Ele estava longe de vocês dois, a gente utiliza o aquele para indicar esse distanciamento. Talvez você não tenha percebido, mas na sua fala apareceu um outro pronome, o mim. Se lembra? Aham. Não se usa o mim. Nunca? Não nessa frase. Aham. Antes do verbo, sempre o pronome é o pronome reto que a gente tem que usar. Lembra lá dos pronomes retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, por favor, Patrícia, pegue aquele chapéu para eu usar. Agora, vamos ver a orientação que esse papel traz em relação à marcação temporal que o pronome demonstrativo também oferece. Leia aí pra gente, por favor, o que está escrito. Em 1994, eu nasci. Foi o ano que você nasceu mesmo, não? Em 95. Ah, quase acertei, hein? É aquele ou esse? Ano o Brasil ganhou a Copa. Puxa vida, então aqui você tem duas opções para completar essa lacuna. Será que a gente vai utilizar o pronome demonstrativo naquele ou será que nós utilizamos o pronome demonstrativo nesse? Para se referir ao quê? Ao ano. Ao ano, 1994. Então, qual dos dois você optaria? Naquele. Naquele porque está mostrando que é um passado. Quando a gente tem um passado vago ou muito remoto, que 1994 já é um passado bastante remoto. Então, nós vamos utilizar o aquele. O na aqui, ele apareceu porque os pronomes podem fazer fusão, podem aí se juntarem com as preposições. E, no caso, a preposição em mais aquele, que forma o naquele. Naqueles é uma contração da preposição em mais o pronome demonstrativo aqueles. Patrícia, pega, por favor, essa flor para você colocar no seu jardim. Quando o objeto ou o ser, ele está próximo à pessoa com quem você fala, porém longe de quem fala, nós vamos utilizar o esse, no caso essa, como você bem empregou, porque a flor estava próxima à Patrícia, porém longe de você. Quer ler pra gente, por favor? Desejo viajar ainda nestas ou nessas férias. Aí está falando de um tempo pretérito, como no outro caso? Falando no futuro. Ou Presente. está falando de um tempo presente, né? Um tempo que, apesar de expressar um desejo, mas é algo próximo aí do tempo da enunciação do enunciador. Portanto, você vai utilizar nestas ou nessas, com T ou com S. Eu lembro que o professor passou um exercício, não sei se estou certo, né? Eu acho que a gente tem que usar nestas mesmo. Mais pelo exercício Mais lá. pelo exercício. E você é bom aluno, e nada como participar da aula. Você vai utilizar o nestas, porque você está falando de um tempo próximo, de um tempo presente à sua ação. Muito bem. Patrícia, por favor, pega este cesto para você levar pão para sua avó. E aí, apareceu esse, já deu uma engasgada, hein, Matheus? Não sei se vai valer, não, esse desafio. Qual foi definitivamente o pronome que você utilizou aí? Este. O este.
Isso. Você fez uma opção pelo este por causa da proximidade do objeto a você que está falando, não é isso? Isso. Lê aqui pra gente. Na semana passada, terminaram as aulas. Nesta mesma semana, viajei. Viajei. Então veja, está falando de um tempo presente ou de um tempo passado? Passado. Passado. Porém, é um passado extremamente distante, como o exemplo lá de 1994? Não. Não, não é um passado vago ou bastante distante. Nós vamos usar ou nessa ou nesta. Qual dos dois você utilizaria? Nesta. O nesta com T? Isto. Mas veja, a sexta ela estava próxima a você e você utilizou o nesta. Aqui, por mais que seja um passado, ele tem um distanciamento do tempo que você está falando. Então, o correto era você utilizar o nessa semana. Tá vendo que não é tão moleza assim utilizar os pronomes? Que o pronome é um recurso muito legal para quem está escrevendo e para quem conta histórias como vocês e não querem ficar repetindo uma determinada palavra, repetindo um determinado nome. Patrícia, obrigada pela sua participação e sucesso para vocês nas contações de histórias, né? E aí na vida escolar. Agora, com a atividade feita, já comecei a elaborar como é que eu vou fazer já, o jeito que eu vou usar os pronomes e pensar melhor nos personagens. Vamos que vamos, estou preparado, o que deve é. No próximo bloco, nós vamos acompanhar o Matheus nesse jogo de cartas. Nosso convidado de hoje é o Matheus, aluno do 9º ano que gosta de escrever e contar histórias. Sua próxima atividade será jogar o jogo das cartas pronominais. Você tá vendo aí nas minhas cartas que meu baralho é especial, né? Tô. Tem um monte de palavra aí no meu baralho, não tem nada de figura de rei, de rainha. Que palavras são essas? Você reconhece? Pronomes. Ah, muito bom, garoto! Então, nessas suas cartas azuis, você tem os pronomes. Pronomes possessivos, pronomes pessoais. E aqui eu tenho várias frases. Muitas frases pra gente completar com os pronomes que você tem aí. Vai ser... essa aqui. Isso fica entre tananã e ela. Qual seria o pronome adequado? Aqui o sujeito está aqui nesse isso que eu me refiro, a coisa que eu fiz, o assunto do qual eu estou falando. Eu vou usar um pronome pessoal que vai servir de complemento. O eu é um pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais que servem de complemento são os pronomes oblíquos. O pronome oblíquo de primeira pessoa é outro que está por aí. Tchan, 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 tchan. Ok, muito bem. Isso fica entre mim e ela, tá? Muito bom. João, aprecio sua força. Eu tenho algum outro pronome pessoal que se refere à segunda pessoa? Tua. Tua, muito bom. Tem o tu aí? Tem. Muito bem. Qualquer um desses dois indica a posse dessa característica aqui do João. Pronomes, entre outras funções, são usados no lugar dos substantivos para marcar a pessoa do discurso. Por exemplo, o Matheus conta histórias, ele é aluno desta escola. Vou pôr a par do assunto. Vou dizer que faltou uma letrinha aqui para você acertar. Muito bom! Quando tiver verbos terminados em R, S, Z,
e eles precederem um pronome oblíquo, para eu juntar as duas coisas, eu vou tirar essa letrinha final dos verbos. O R vai cair, o S vai cair, o Z vai cair, como aconteceu com o por aqui. Ele perdeu o R, ganhou um hífen e aí eu coloquei esse lo aqui. Eu vou colocar ele a par, né, para me referir a essa terceira pessoa. Olha só como ele é oblíquo, ele está servindo de complemento para o verbo para dizer para quem eu tô me referindo, né? Não é quem pratica a ação, quem pratica a ação sou eu. Esse ponto ficou para mim, eu quero ver se você faz o próximo. Verbos terminados em R, S ou Z perdem essas consoantes diante dos pronomes oblíquos o ou a, com o aparecimento do L. Por exemplo, quero conhecer o, quero conhecê-lo. Amamos-o muito, amamo-lo muito. Fiz o retornar, filo retornar. Esse daqui. Uma romântica. Eles, tananã, amavam. Por isso, ficaram juntos. Ei, muito bom, rapaz! E o jogo volta a ficar empatado? Eles se amavam e por isso ficaram juntos. O sujeito ele não só pratica a ação, como ele recebe a ação de volta. Vai e volta essa ação. Eles amavam e eram amados. Essa daqui, olha só. Muito bom! Você me falou e eu não acreditei. Mas eu vou te falar de novo, tá certo? Esse ponto é seu. Acredito. Acredita? Próxima frase. Eles queriam falar... Com quem será que eles queriam falar? Eles queriam falar conosco. A gente tem um com nós. Conosco é a junção dessas duas palavrinhas. Ponto seu novamente. Nós temos a última carta. Tchan, 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 tchan. Vamos ver se ela vai ser um ponto seu ou se vai ser um ponto meu. Tananã, estavam prontos para a prova. Nós temos um verbo no plural. Muito bem. Eles estavam prontos para a prova. O próprio verbo aqui já me indica uma terceira pessoa. Então eu vou usar um pronome na terceira pessoa do plural, como o verbo está me indicando. E também eu não posso colocar vocês estavam prontos para a prova? Pode sim, você pode colocar. Vocês estavam prontos para a prova. Então tudo depende de a quem você se refere, com quem você está falando. Você arrasou aqui no jogo. Me conta uma coisa, você já está escrevendo o texto da história que você vai contar? Já comecei já. Ah, é? Começou a formalizar, já fez um primeiro rascunho? Comecei, já me veio ideia de que eu vou falar. Aham. Comecei, só que é surpresa, sabe? Ai, eu tô tão Vou dar um curiosa. pouquinho de suspense pra vocês. É? Então, Matheus, o nosso próximo passo agora é encontrar com uma pessoa que vai contribuir para o seu desafio final. Nunca iria imaginar, jogando carta e aprender a estudar, aprender os pronomes. Meu texto, já comecei a escrever, já tem um tema já. Todos vocês vão ficar surpreendidos. Como surgiu a intenção, a ideia de montar esse grupo de contadores? A gente trabalhava à noite e aí deu a ideia de, quem sabe, então, se a gente criasse um grupo de teatro, quem sabe se a gente fosse por esse caminho, a gente conseguisse trazer os meninos para a escola mais tempo. Sim. E deu certo. Sim. Hoje a gente acredita, né, que a arte ela é um caminho para a educação. Mas quando eu entrei no projeto, tipo assim, literalmente comecei a me soltar. Comecei a conversar com as pessoas, tipo assim, ver coisas diferentes, porque tipo assim, eu vivi num mundinho pequeno, depois foi se expandindo. Comecei a ver novos autores, comecei a me interessar mais a ler os livros. Eu fiquei emocionada. Também. Hoje a gente veio aqui buscar a sua ajuda, porque o Matheus ele tá com um desafio. Escrever uma história que ele vai contar, né? Essa história, então, ele vai entregar o registro escrito pra gente, usando muito bem todos os pronomes, tirando as dúvidas com a gente. Vamos deixar eles um pouquinho à vontade, Ruby, pra tirarem essas dúvidas? Sim, tá igual. Deixar ainda um pouquinho surpresa pra gente. Então vamos fazer o seguinte, para melhorar, vai me contando.
que você leu aí, você vai contando para eu ver como é que fica, como é que está. Olá! E aí, pode entrar? O personagem que ele criou, eu acho que é uma personagem que criança gosta, então acho que vai ficar muito bacana. Vai fazer sucesso aqui Eu na acho escola? que sim. Grande contador. Boa tarde, criançada. Boa tarde! Bom dia, né? Peguei vocês todos, né? Hoje estou aqui para contar uma história para vocês. É uma história meio que de suspense. Ó, vocês vão gostar muito, hein? Ela se chama Uma História Um Pouco Mais. Tá ok? Em uma cidadezinha, bem longe daqui, morava um menino, cujo nome era Pedrinho. Este menino era muito curioso. Ele gostava de ouvir histórias das pessoas mais velhas do lugar onde morava. Um certo dia, este menino ouviu uma história de uma bruxa que roubava sonhos das crianças. Ele ficou morrendo de medo. Mas depois ele foi brincar e esqueceu aquela história. Ao anoitecer, Pedrinho foi para sua casa. Quando chegou lá, tomou seu banho, fez uma boquinha, deu um abraço na sua mãe, que ele amava a mãe dele, e foi se deitar. De repente, ouviu gritos assustadores: socorro, socorro, me ajudem, socorro, socorro. A gritaria parou. No momento ficou silêncio. Pedrinho começou a tremer, morrendo de medo. De repente, as luzes todinhas se apagaram. Pedrinho ficou morrendo de medo. Ele foi correndo para o quarto de sua mãe. Quando ele abriu a porta, levou um baita de um susto. Sua mãe não estava no quarto. Ele ficou apavorado e começou a tremer. Quando ele ouviu uns gritos. Era o grito da bruxa. E a bruxa estava vindo na sua direção. Era uma bruxa horrorosa, com o nariz imenso, pontudo, cheio de rugas na cara. E a bruxa dizia: vou te pegar e levar para o meu esconderijo. A bruxa ia jogar uma rede sobre o menino. Quando ela ia jogar, Pedrinho, acorde, Pedrinho. Mãe, você está viva, mãe. A bruxa não te levou. O menino estava sonhando. Aquilo não passava de um pesadelo. Bem que a mãe de Pedrinho dizia: Pedrinho, não fica ouvindo essas histórias. Você tem muita imaginação. Então, crianças, vocês gostaram da história? Sim! Como você se inspirou para essa história? Eu fiquei pensando. Sabe, me inspirei na Rosana, que ela gostava muito de bruxa. História de bruxa. Ela gostava muito de bruxa, eu pensei em fazer uma história de bruxa. Então, o mais difícil foi como, criar o fato, como é que ia acontecer. Fiquei bem atenta para ver se você faria uso dos pronomes. E eu percebi que você usou o cujo, que é um pronome que a gente sequer trabalhou nas ações, mas estava presente ali no seu texto, que é um pronome relativo. Apareceu também lembrar-me, também com o pronome oblíquo, bem empregado. Além de estar adequado, né, com a norma culta, ele está extremamente envolvendo todas as pessoas presentes, né? O desafio foi cumprido, hein, Marília? Exatamente, desafio cumprido, ele mais do que merece o prêmio dele, né? Matheus, nós queremos incentivá-lo a ler muitas histórias, contar muitas histórias e escrever muitas histórias. E nós, então, trouxemos algumas histórias para você. Obrigada. Gosta? Menino que adivinhar. Nunca li. Não? Tá vendo? É quase esse aqui também. Muito obrigada. Pois não. Imagina. As Aventuras do Pinóquio, Olha que legal. O Anjo da Morte.
Pedro Bandeira. Muito obrigado mesmo, adorei. O estudo do pronome não precisa ficar apenas entre mim e você. Pesquise bastante sobre o assunto e use-os com seus colegas. Eles estão sempre presentes no nosso cotidiano, sendo usados para substituir os substantivos ou para acompanhá-los. Boa sorte e até o próximo programa. Muitas coisas não sabia, fui aprendendo, mas no final os pronomes estavam todos lá. Gostei muito dos livros, eu comecei a ler hoje mesmo. Vou ter mais ideias para escrever novas histórias, como contar também, vai me ajudar bastante.